Bom, acho que a gente pode começar, né? A gente está pertinho, você vai conseguir me ouvir. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Marcelo Thanos, sou advogado, tá? E fui convidado para moderar aqui esse painel de número 12. E a gente vai tratar aqui, como foi falado, tá, dos desafios da cadeia produtiva da geração distribuída fotovoltaica. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos vocês, tá? Fazendo uma breve introdução, tá? A cadeia produtiva da geração distribuída fotovoltaica enfrenta diversos desafios aí nas variadas etapas, né? Como todos nós sabemos. Desde a produção dos componentes até a instalação e operação desses sistemas. E nesse sentido, então, a gente preparou um roteiro, tá, para a gente debater aqui alguns dos desafios específicos dessa cadeia produtiva, e os temas e perguntas vão ser direcionados a todos os participantes, tá, de forma geral. Quem se sentir à vontade pode expor para a gente aqui seu entendimento, sua experiência sobre isso. Tá? Mas antes de iniciarmos, né, eu gostaria de pedir que cada um de vocês se apresentasse, nos falasse um pouco sobre os negócios que são desenvolvidos nas empresas de cada um de vocês, né, e antecipasse de alguma forma para a gente quais são aí os desafios que vocês enfrentam aí, né, no dia a dia. Tá? Está funcionando? Tá funcionando? Tudo bem, pessoal? Marcelo Grando, sou gerente de tecnologia da Solax Power, fabricante de inversores, né, chinesa. A Solax nasceu em 2012, o nosso carro-chefe hoje, o nosso principal produto são os inversores híbridos. Todos os produtos são fabricados pela Solax, incluindo monitoramento, toda a parte de software, hardware, baterias. Hoje a gente tem uma linha completa a partir de microinversores, inversores on-grid até 150 kW e os híbridos, né? Monofásico, fase dividida, que, se eu não me engano, nós somos um dos únicos fabricantes no mundo a ter esse tipo de produto, e inversores trifásicos. Tá? Então esses são os nossos produtos. Os desafios são imensos, né? Você fabricar um equipamento, ainda mais com essa ampla gama de dispositivos, desde pessoal qualificado, então você tem que ter equipe com, às vezes, com no mínimo PhD em cada área durante o desenvolvimento, seleção de produtos, aí uma cadeia de centenas de fornecedores, desde componentes, de estrutura, depois você tem que ter parte de certificação, a gente tem a parte logística também, que é a parte de exportação. Então, assim, os desafios, eu acho que para quem está ouvindo aí, eu acho que a pessoa consegue ter uma noção de quão desafiador é, mas a Solax vem enfrentando isso e vem vencendo, trazendo sempre produtos de qualidade, né? E sempre na vanguarda. A gente já está na nossa quinta geração de híbridos, então, enquanto a maioria está na primeira, segunda geração, a gente já tem um certo know-how nesse segmento, né? Então, é isso. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado por nos dar essa oportunidade. Meu nome é Luiz Eduardo Sobreira, eu sou o Country Manager da Tongway. TW Solar é a marca que a gente usa no mercado global. Nós somos fabricantes de módulo e nós somos uma das 3 únicas empresas no mercado global que atuamos de maneira verticalizada em todas as etapas de produção de módulos. Ou seja, o produto final que a gente entrega para o mercado no mundo inteiro são módulos. Mas nós somos o maior fornecedor também de polisílico, que é a matéria-prima básica para a produção das células solares fotovoltaicas. Então, nós somos o número 1 em produção de polisílico no planeta e também somos o número 1 em produção de células solares fotovoltaicas em pesquisa e desenvolvimento desses produtos. Nós produzimos 420 mil toneladas de polisílico esse ano, 2023, e vamos produzir esse ano 104 gigawatts de células solares fotovoltaicas de todas as tecnologias existentes no mercado. PERC, P-Type, N-Type, com as tecnologias TOPCon e HJT. A Tongway não existe no mercado já há 41 anos e apenas há 3 anos no mercado global de fornecimento de módulos, mas está presente na cadeia produtiva solar fotovoltaica desde 1996, atuando como fornecedor de polisílico, matéria-prima básica para a produção das células, e no desenvolvimento das tecnologias e fornecimento das células para todas as empresas que atuam no mercado global, das que são Tier 1, Tier 2, Tier 3, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Qualquer track record que for ser necessário, ou que algum cliente de GC ou de GD ou até de distribuição
necessitar, vai acabar encontrando na cadeia de produção um polisílicon de produção da Tongway ou uma célula solar fotovoltaica de produção da Tongway. Os maiores desafios que a gente enfrenta hoje no mercado, eu diria brasileiro, do meu ponto de vista, é insegurança jurídica. Todos vocês estão sofrendo com as situações da regulamentação, está aí um advogado que está fazendo nossa... E o nome de Thanos, o nome de Deus, que acaba com tudo aí. Bom, a parte tributária complexa, a parte de relação institucional com as concessionárias muito difícil para os nossos clientes, e a insegurança jurídica acaba trazendo para nós coisas que estão além da nossa capacidade de tomar conta do problema. É impossível para uma empresa de manufatura, como no nosso caso, uma indústria de grande porte, globalizada, atuando no mercado global, ter planejamento estratégico do ponto de vista do que vai acontecer ano que vem. Eu não sei se eu vou ter ex-tarifário, eu não sei se vai mudar a regra do Inmetro, eu não sei se os projetos de GD e GC vão acontecer, porque a regra de conexão mudou, houve o dia do perdão e um monte de projeto que estava contratado caiu. Eu não sei se os projetos de GD vão ter conexão, eu não sei se a legislação vai... Então, hoje, do meu ponto de vista, o maior problema do mercado brasileiro chama-se insegurança jurídica. Okay? E do ponto de vista de mercado e dificuldade global, a gente enfrenta hoje uma dificuldade absurda com relação aos preços de painéis caindo. E que faz de conta que ninguém me escuta aqui. Todos que estão aqui para investir no mercado de GD, GC e também distribuição têm que aproveitar o momento. Nós estamos com um preço de dólar bastante convidativo e preços de polisílico e de painéis nunca tão baixos. Eu estou nesse mercado já tem 11 anos, eu nunca vi preços tão baixos. E a gente tem que aproveitar isso. Eu estou dizendo, a gente é o mercado. E se não fosse uma tempestade perfeita do ponto de vista global para a queda do preço do polissilício, nós não teremos esse preço. O preço histórico do polissilício e de painéis deveria estar na casa de 18, 19 centavos por watt-pico, e a gente está vivenciando preços hoje abaixo de 1,30, por cerca de 1,20, ou seja, 120 mil dólares por megawatt, o que é um preço extraordinário e que a gente tem que tirar proveito disso. Eu digo a gente não como country manager da Tongway, mas como brasileiro e como oportunidade para que os negócios se desenvolvam. Ok? Obrigado e segue o barco. Só fazer um parêntese aqui, essa questão normativa, né, sempre foi um problema. Mas eu gosto de frisar o seguinte, mesmo assim, se a gente fosse ater só a questão regulamentar mesmo da geração distribuída, né, lógico que tem normas aí de equipamentos, tem a questão tributária, mas isso eu gosto de sempre mencionar o seguinte, mesmo sem a gente ter uma lei de geração distribuída que aconteceu em 2022, então a gente teve 10 anos desse segmento, né, de geração, que é a geração distribuída, mesmo sem uma lei, a gente sabe que a resolução, né, muda do dia para a noite, a gente tem uns critérios, né, normativos para se mudar, não tem uma lei, perdão, mas veja só o que virou a GD, né, esse monstro gigante que é a geração distribuída. Boa tarde, pessoal. Eu sou Andrioli, né, o rei do agro. É um codinome. Rei é o Bill Gates aí, né? O Grupo MAG, JBS, esses caras são reis. Atuo na VEG, no segmento do agronegócio, lógico, né? Lógico. Mas a VEG é uma empresa de soluções de energia, né? Falando um pouquinho sobre a empresa. Hoje a gente está com o lançamento, no caso de soluções B2C, né, que são VEG Home, que são tomadas específicas, hoje tudo conectado à internet, né, os IoT, e também as câmeras de segurança como um diferencial aí que a gente está aumentando e pensando no aumento de portfólio aí dos nossos integradores e até do mercado. Né. Falando um pouco aqui até dos desafios que se tem, vou direcionar aqui a minha resposta para o agronegócio, mas pode estender aí também para todo o segmento, né, apesar da insegurança jurídica que se enxerga disso. Bom, até eu sou muito, às vezes, criticado porque eu falo e bato na tecla que não se sabe vender para o agronegócio comercialmente. Né? Entender o perfil, falar de prospecção, como prospectar, algumas dificuldades no segmento do agronegócio. Isso aí é um desafio e também, pensando de maneira geral, a gente entende também que pela quantidade de produtos que se tem como desafio, né? Quantidade de produtos que se tem no mercado, sem proteção CC, né?
no caso o EFCI, o Rapid Shutdown. A gente enxerga também que esse futuro, né, não deve estar muito longe para ter essa proteção no mercado. A gente enxerga isso aqui como uma próxima etapa, que hoje a gente já vê aí que é uma dificuldade pela quantidade de produtos que se tem no mercado, quantidade de marcas, né? Marcas sem as proteções, e a gente realmente preza sempre pensando a longo prazo, né? Quando a gente fala aí de uma usina de 25 anos de garantia, seja de performance, né? Então a gente já entende que tem que ser pensado a longo prazo. Esse é o principal ponto. E, claro, soluções específicas em todo o segmento. Não pode apenas pensar aí, talvez, com energia solar. A gente enxerga também a eficiência energética vindo com tudo, né? E cabe sim também aumento de portfólio, aumentar esse cenário. A gente está tendo aqui o Fórum do Hidrogênio Verde, amanhã vamos estar falando aí sobre o mercado livre. Então, veja as oportunidades que se tem, que estão se abrindo, e claro, cabe aí a todos estarem preparados, já desde já, né? Até vi palestra anterior falando sobre baterias, que também é um futuro, né? As baterias, o storage mesmo, é o futuro do mercado solar, e cabe nós estarmos atualizados, e quem já estiver preparado aí vai beber água limpa. Era isso. Boa tarde, pessoal. Sou o Gabriel. Sou o engenheiro responsável da Ideotec na parte de produtos. Assim como todos os colegas falaram, eu acho que a gente brinca, né? Ser distribuidor é uma dificuldade todo dia. Todo dia é uma guerra de preço, é normativa que muda, é produto que a China coloca como produto, como falta de produto. Então, ser distribuidor já é uma dificuldade. A gente fala também, como atende todo o integrador, uma grande dificuldade que eu vejo de ser distribuidor é a gente querer ajudar o integrador, um exemplo de fazer venda direta. E às vezes esse integrador ele terceirizou a obra, não instalou o DPS e ocasiona um problema. Então isso, pessoal, o treinamento, a capacitação, isso é fundamental nesse nosso setor, assim como o colega já citou, o storage está crescendo, a gente tem dificuldades aí de normativa, concessionária barrando o projeto, mas a gente é brasileiro, a gente vai dar um jeito de vencer, de trazer uma nova tecnologia, de implementar um novo produto, de ajudar vocês, integradores, a se capacitar, a trabalhar junto em conjunto. E também, claro, né, a maior dificuldade aí hoje é o preço. Como o colega disse também, a gente vê aí a crescente, né, o meu primeiro módulo. Sou recente do solar, trabalho há 6 anos, tenho aqui gigantes, né, do solar. Era um módulo de 80 watts, 100 watts. E era um payback gigantesco. Hoje a gente está vendo aí, como eu disse, esse preço, né, que está lá embaixo. A gente tem que vender o mesmo tanto que a gente vendia há um ano atrás, para ter um faturamento 40% menor. Então, é um setor muito desafiador. A gente tem que trabalhar em conjunto mesmo. Tá se treinando, vendo todas as palestras, quem está aqui expondo, porque não é barato para todo mundo estar aqui. Então é uma gama de fatores aí que influenciam, mas que a gente vai vencer aí, porque o sol está para todo mundo. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Yasmin Brito, eu sou gerente de negócios da Clamper. Nós somos fabricantes de DPS, os famosos dispositivos de proteção contra surtos elétricos. Por ser algo comum demais, a Clamper só faz um produto. Eu até brinco que nós somos uma empresa de um produto só. São 1.500 modelos, né, para os mais diversos segmentos. Energia solar tem sido o nosso principal produto, mas são 1.500 modelos. E nós temos orgulho, né, de ter 32 anos de fato fazendo um produto só. Temos o maior laboratório em simulação de surto da América Latina. E já trazendo um pouquinho dos principais desafios, eu acho que o maior desafio hoje para fabricantes no Brasil é conciliar qualidade a preços competitivos, né? Conseguir trazer produtos de qualidade. A gente ainda está falando de um mercado que está em processo de maturação, né? Então muita coisa acontecendo, questões regulatórias totalmente iminentes, né? Gerando aí muita confusão
de informações de fato, mas as questões de preço, né, essa falta de capacitação ainda, né, mas Yasmin, tem tanta coisa acontecendo, tem tanto curso disponível, a gente ainda está no mercado que precisa maturar, né, que precisa realmente se preocupar com questões técnicas, capacitação técnica, para a gente ter um bom futuro aí. Então, eu acho que de todos os nossos desafios da cadeia, a logística, questões de preço, eu acho que gerar essa maturação em relação à capacitação do mercado, eu acho que esse é o nosso desafio, e ele vem com uma série de questões, né? Ele traria muitas soluções para o nosso mercado. Eu acho que basicamente é isso. Claro, nós temos ainda muitas oportunidades. Ainda se, como eu comentei, ainda está tudo muito novo, né? Apesar dos 11 anos, ainda se tem tudo está muito novo no nosso mercado. Então, assim, é um processo de amadurecimento. 2023 foi para todo mundo um processo de amadurecimento, doeu bastante, né? Mas é um processo de amadurecimento, é clichê, mas foi. Então, eu espero e entendo que a gente vai passar aí por uma maturação, e o nosso desafio é realmente conciliar capacitação, qualidade, preços competitivos, claro, a gente está falando de um mercado que tem que ser competitivo para valer a pena, questões regulatórias. Então, basicamente, pessoal, o que não falta é desafio para a nossa cadeia, né? Passamos por muitas, a gente já estive exatamente nesse mesmo lugar, falando de logística, falando de pandemia, falando de preços exorbitantes, né? Para logística, distribuidores, a gente, né, sofreu muito. Então, os desafios eles vão mudando e vamos passando por eles aí dia após dia, mas basicamente é isso. Boa tarde, eu sou Nabi, sou coordenador de operações na Corsolar, que é uma unidade de negócio do Grupo Melo Cordeiro. Então, nós somos também grandes fabricantes de cabos fotovoltaicos, cabos da parte CA, isso a Cordeiro. E a Corsolar é uma unidade de negócio que faz a distribuição de sistemas fotovoltaicos. E hoje nós temos um inversor com a nossa marca também, marca Cordeiro. Além disso, otimizadores com marca Cordeiro, estrutura com marca Cordeiro e, claro, o cabo. Já tem mais de 40 anos que nós fazemos a fabricação de cabos. E se a gente pudesse resumir o ano em uma palavra, com certeza seria um ano muito, extremamente desafiador. Acredito que na questão de mudança de legislação, taxa de juros também, tudo acaba impactando. E também essa guerra de preços que nós estamos vivendo, né? A cada mês que passa, a gente vê o preço cada vez mais lá embaixo, e aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir fazer, como nossos amigos disseram, a venda, né, para o integrador. E não só isso, como a gente também sente que a dor do integrador é a nossa dor. Então, essa inversão de fluxo, esses problemas que nós estamos presenciando, isso impacta sim nós como distribuidor. Só que na dificuldade se faz a oportunidade. A gente viu, né, muitas palestras hoje, por exemplo, referente à parte de bateria, de inversores off-grid, de inversores híbridos. E acredito que a tendência é o futuro. Não só o futuro, como já está sendo o presente. Então nós hoje também já trabalhamos com essa solução para inversores híbridos, inversores off-grids. E eu acredito muito que estar mais próximo do integrador, isso facilita a nós trabalharmos na dificuldade. A gente entende a dor dele. Dessa dor, a gente faz a oportunidade. Acredito que basicamente é isso. Boa tarde a todos. Sou o Thiago, estou aqui representando a empresa Inoxpar. A Inoxpar é uma fabricante de parafusos. Nós estamos com o stand aqui na frente também. Convido todos depois, assim que tiver um momento, de dar uma passada lá para conhecer um pouco mais da nossa empresa. A Inoxpar é uma fabricante de parafusos. Ela está no mercado brasileiro desde os meados dos anos 80, estamos aí quase 40 anos de vida. E a Inoxpar ela sempre teve um conceito diferenciado de não só fabricar um parafuso, mas sim fabricar uma necessidade de um cliente, né? A Inoxpar ela foi a pioneira no Brasil a fabricar os parafusos para o segmento fotovoltaico. Isso lá na época onde os distribuidores importavam as estruturas. A gente nacionalizou esses materiais. E com esse conceito de buscar atender a necessidade do cliente, a gente não parou no parafuso, né? A gente desenvolveu produtos especiais, peças de fixações para telhado, para solo, para diversas tipologias. Recentemente a gente participou aí de um projeto grande de lançamento aqui no Brasil de flutuantes para lagos também.
Então a gente está sempre trabalhando com inovações, tentando sempre estar oferecendo para o integrador ou cliente final, consumidor, uma alternativa de instalar seu módulo fotovoltaico, né? Então, alternativas em reservatórios de água, em telhados, em solo, em seguidores fotovoltaicos e aí por diante. Então, nós somos um fabricante de parafusos que sempre busca oferecer algo a mais, né? Dificuldades, poxa, todos aqui já falaram praticamente tudo. Todas as dificuldades que os meus amigos aqui falaram, a gente também passa. Então, problemas de insegurança jurídica, o problema que dá lá na ponta reflete na gente também. O problema de preço é diário, né? A gente está passando por baixas de valores, guerras de preço, tem que manter qualidade, tem que ter competitividade, e isso está sendo algo comum nesse ano para todos nós, né? Então, é um ano super desafiador. E a gente não pode parar, eu acho que ninguém pode parar, né? A gente tem que estar sempre buscando alternativas, diversificar produtos, né? Para a gente não ficar parado e estar sempre evoluindo, aprendendo mais e desenvolvendo mais. A gente está no nosso stand, mais uma vez eu convido vocês, a gente está trazendo uma outra alternativa diferente, que não é comum aqui no Brasil, que são o sistema BIPV, né? Fachadas fotovoltaicas. Que é algo que ainda é muito novo, mas a gente já foi na frente, já buscou meios, formas, parceiros para ter sistemas de fixações de sistemas fotovoltaicos de captação de energia para se colocar em fachadas de prédio, né? E somos fabricantes de parafusos, então a gente está lá na frente tentando arrumar formas para auxiliar o mercado para que tenham mais poder de diversificação. Então, a gente está sempre nessa pegada de engenharia, de desenvolvimento, sempre tentando desenvolver algo a mais. Basicamente é isso. Muito bom, pessoal. Todo mundo percebeu que a gente está com um time de peso aqui, né? Todo mundo vivenciando bem aí o setor 24 horas dia, né? Eu separei, como eu falei no início, né, alguns temas aqui para a gente tratar como principais desafios aí. Quem se sentir aí mais à vontade, tá, e se identificar com esse desafio, gostaria de contar com a experiência de vocês, né? O primeiro deles aqui é a produção de insumos e componentes. Todo mundo aqui, né, trabalha com equipamentos, componentes fotovoltaicos. Então, sobre matéria-primas e recursos, a produção desses painéis solares, por exemplo, envolve o uso de materiais como silício, vidro, metais raros. E a disponibilidade e os impactos ambientais que são associados a essa extração, né, desses recursos, podem ser vistos como desafios para a obtenção de matéria-primas, né, e recursos. E, paralelamente a isso, está intimamente ligado a questão da eficiência e da durabilidade. Melhorar continuamente a eficiência dos painéis, de todos os equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico e garantir suas durabilidades são desafios técnicos que demandam, como foi falado aí agora há pouco, muita pesquisa, muito desenvolvimento, né, constante para aprimorar a tecnologia. Eu queria saber, né, o que vocês pensam aí em relação a isso. Bom, como a pergunta do Tano foi sobre o painel, deixa eu falar um pouco aí não só da Tongway, mas desse mercado como um todo. Eu comecei em 2013 nesse mercado, numa fábrica de painéis que já quebrou. Quem está mais velho, tem 54 anos, chamava-se, era o número 1 do mundo, chamava-se Sanedson. Essa empresa quebrou, Chapter 11 nos Estados Unidos, porque começou a trabalhar com investimento em projetos. Resolveu mexer com dinheiro e se deu mal. Nessa época, a gente estava gritando por verde, sustentável, renovável, e para se fabricar o polissilício era em sistema aberto, você acabava com o meio ambiente para produzir uma matéria-prima através de mineração, que ninguém sabe como é que era, e com o sistema aberto gerando muito CO2 no meio ambiente. Então existia uma incoerência nesse processo. Em meados de 2020, um pouquinho antes da pandemia, já com uma pegada de ESG, que é uma sigla que a gente fala muito hoje, mas tinha outro viés nessa época, se começou a pensar que, não, peraí, não faz muito sentido, agora estou investindo em renovável, nós somos uma tecnologia verde, mas estamos aqui poluindo, e esse sistema de fabricação do polissilício através de enriquecimento de matéria-prima básica de mineração
se transformou em sistema fechado. Então, talvez 98% ou 99% de todo o polysilicon fabricado no planeta hoje é fabricado em sistema fechado, o que traz uma tranquilidade muito grande de que gerar energia verde através de células de polissilício hoje é uma atividade verde. Isso é um ponto, e as fábricas hoje você tem capacidade de visitá-las, entender que esses sistemas são fechados e que existe um controle rígido com relação à produção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação a quais são essas dificuldades, esses desafios com relação à parte de garantias de qualidade e de performance. Essa é a diferença do produto de primeira linha e de segunda linha. Tá? Dentro das dificuldades que eu podia ter falado aqui para o meu mercado específico no Brasil, todo mundo reclama de preço. Quem está na ponta de distribuição, quem está como produtor, quem está como... Todo mundo reclama do preço. Mas o grande problema é que hoje a gente ainda é um mercado muito jovem. Os restantes dos mercados globais são pelo menos 10 ou 11 anos mais velhos que nós. E lá, a dificuldade e os problemas gerados por comprar um produto de segunda linha ou de que não tem uma qualidade atestada e certificada, já está no colo dos distribuidores. Os distribuidores pagam essa conta, porque o cliente de GC, de Utility Scale, e o cliente de GD estruturado, ele já testa os painéis, ele roda um PV System, ele roda uma capacidade de geração e se protege com isso. O cara que compra para casa, para o pequeno negócio, que vai buscar o produto na distribuidora, está comprando um produto que muitas vezes está com branding, porque muitas empresas fazem OEM, e se coloca lá um produto que quem está garantindo é a marca do distribuidor, e não a marca do produto. E aí essa qualidade passa a vigorar em nome do distribuidor. E essa conta é que vai chegar agora daqui a pouco. Hoje, as empresas que a Bloomberg chama de Tier 1, mas na verdade são produtores de qualidade de primeira linha e qualidade de segunda linha, se preocupam muito com relação à qualidade e o desempenho desses produtos. Só para fazer uma menção, quando eu entrei no mercado, as garantias eram de 15 anos de performance e 5 anos de produto para materiais. Hoje a minha empresa tem 15 anos de garantia de material e 30 anos de performance. Essa é uma diferença para quem compra, e muitas das empresas oferecem garantias reais, com empresas como a IG segurando globalmente. Então, quero não perder isso por muito tempo, mas eu queria deixar bastante claro com relação a toda essa situação. ESG existe hoje uma preocupação muito grande com renovável e verde, e sim, as qualidades dos materiais e o desempenho estão bem estruturados com as garantias. Eu vou até pegar o gancho do nosso amigo. Eu sempre friso, sempre comento muito que o mercado está muito novo, não se viu muita coisa, né? Não se viu problemas, vamos dizer assim. O que a gente tem, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o que a gente tem de demanda, né, e de realmente volume é 3 anos, né, no máximo. Então, tem muita coisa para acontecer ainda e, infelizmente, muitos problemas. Trazendo até junto à questão da proteção, né, o que nós temos visto e observado. E aí, pegando o gancho das questões ambientais também. Os investidores com a suportabilidade, né, a famosa suportabilidade do investidor, o que nós temos observado é que elas não são, né, suficientes, e se tem falado muito disso, né? Se tem falado que existe uma suportabilidade, uma proteção, e claro, por norma, todo eletroeletrônico ele tem que ter uma mínima suportabilidade, mas nós temos observado com testes mesmo que ele não é suficiente. O ponto não se viu acontecer, né? Hoje, quando a gente questiona um fabricante de inversor, a gente tem total liberdade com todos eles, aí, Yasmin, é feita a troca, eu troco um inversor. E aí eu até questionei esses dias, mas poxa, questões ambientais, SG, como que fica? Porque quando se troca um inversor, eu estou falando de trocar uma placa-mãe por causa de um varistor, até que ponto que faz sentido? Né? Eu confesso para vocês e para todo mundo aqui que eu achava que os problemas, quando surgiu essa questão, inversores com suportabilidade, são suficientes, eu achei que os problemas iam demorar mais a acontecer. Eu esperava que demorasse mais porque a gente está falando
de um mercado que está todo muito novo, que os projetos estão muito novos. Mas não, a gente já está vendo muitos casos, muitos problemas, reflexo de muita da imaturidade desse mercado que não viu ainda acontecer. Então, o ponto é o cuidado que nós temos que ter, até para que esse mercado ele tenha uma boa visibilidade diante do cliente final. Né? Hoje a gente, há pouco tempo, um amigo me falou, Yasmin, mas eu não vou colocar energia solar não, porque fulano de tal, a instalação dele pegou fogo. Mas por que pegou? Né? Então a gente entra nos pontos que a gente sofre, que é questões de capacitação. Então, de fato, quando se trata de solar, a gente precisa ainda amadurecer alguns pontos de... precisamos entender que são projetos que são para durar. Nós estamos falando de casamento. O distribuidor, quando ele pega, né, o Gabriel comentou, ele pega uma nota fiscal e vai direto para o cliente, o nome do distribuidor, ele está casando, o integrador ele está casando com o cliente final. Porque nós estamos prometendo 15, 20, 25 anos. Então, eu acho que a nossa preocupação e a seriedade disso ela tem que ser ainda maior. Nós estamos prometendo um casamento, aconteceu aí no máximo 3 anos de relacionamento, 4 anos até então. Então, tem muita coisa para acontecer, que a gente possa estar preparado para isso. Trabalhando com seriedade, com qualidade, né, nos produtos. Eu acho que, basicamente, complementando aí o que o nosso colega comentou. Eu queria fazer só um comentário também relacionado às estruturas para módulos, né? A gente passa por uma dificuldade do ano relacionada a preços, né? O ano passado ele finalizou com uma alta de juros para tentar conter a inflação, porque a gente estava numa crescente inflacionária, crescente de valores, né? Esse ano super atípico, mudança de governo, juros altos, não sei o quê. Aí a gente começou a ter dólar caindo, uma deflação de valores de material, mais ou menos aí na virada do semestre, né? E na parte dos fabricantes de estrutura, nós tínhamos o fabricante que estava super estocado, com um valor antigo, alto, e o fabricante mediano ali que estava sempre repondo o material com custos mais atualizados. E aí começou um grande desafio aí no mercado relacionado a preço. Gente vendendo material a preço de custo, outros com dificuldade de fazer aquisição de produtos, porque a partir do momento que começou a ter a deflação, começou a ter uma baixa de demanda comercial, as usinas começaram a reduzir a produção de aço. Então, os prazos super dilatados para fazer a aquisição de aço. Então a gente começou a ter vários problemas na indústria metalúrgica, né? Uma guerra de preço, uma dificuldade de ter matéria-prima e uma dificuldade de ter o material disponível para o integrador, às vezes com prazos acima de 60 dias, e uma usina naquela iminência de fechar a liberação de iniciar a produção, a montagem dela, não poderia esperar esse tempo, né? Então foi um ano super desafiador. E um outro ponto super importante que eu queria comentar aqui com vocês é relacionado ao clima, né? Hoje a gente está tendo algumas evidências aí de tempestades fora do normal, temperaturas também, né, muito fora, e os fabricantes de estrutura, eles fabricam, projetam com base numa norma. Né? Então, existe uma norma de resistência mecânica, existe uma norma de vento, e quando a gente pega essa norma de vento, ela é uma norma que foi criada em 1988, com a média de vento de 50 anos para trás, de 1988. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Então, o clima mudou muito dos anos 80 para cá, o vento mudou muito dos anos 80 para cá, e hoje a gente usa essas referências normativas para fazer os projetos de estrutura que são disponibilizados no mercado. E aí é uma outra dificuldade enorme. A gente se baseia com norma, e nós estamos tendo variações climáticas aí, ventos, tempestades, e aí vem as possibilidades de sinistro, problemas, né, módulos voando. Claro que muitos problemas estão relacionados à montagem, à forma de utilização, né, relacionado não ao produto, mas sim, às vezes até uma adaptação de estrutura que o próprio integrador achou conveniente fazer para o cliente final. Mas nós temos essa dificuldade também. Nós temos uma norma que não é tão atualizada, nós temos uma variação climática aqui no Brasil, e
para ajudar, nós temos uma competição enorme de custos e valores que não consegue caminhar junto entre você projetar algo mais reforçado, com mais garantia, ao mesmo tempo com custo, né? Então isso é um desafio enorme no meu segmento, relacionado a parafuso, relacionado a projetos, peças novas e tudo mais. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos encerrar às 18 horas, então a gente ainda tem aqui 7 minutos, tá? Só vou dar um aviso, quando der às 18 horas para ninguém sair aí do salão, vai acontecer o sorteio de alguns brindes aí, bem legais, tá? O pessoal aqui do evento informou. E assim, acho que, meio que concluindo, né, superar esses desafios aí, todo mundo falou, requer uma abordagem colaborativa de muita gente, né? A gente está falando aqui, a gente acabou falando aqui de governo, de indústria, de instituição de pesquisa, né, da própria sociedade civil. Então, esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, todas as políticas favoráveis, aí, seja subsídios, né, às vezes isenções tributárias, enfim, são essenciais, sim, para impulsionar, né, o setor de geração distribuída de fotovoltaica. Na parte que me toca aqui, tá, que é a regulatória, eu até gosto de mencionar isso. A fonte fotovoltaica, de certa forma, não é nem que seja o ponto de ser assim realmente, mas a geração fotovoltaica ela é privilegiada em relação às outras fontes, né? Principalmente em termos tributários, né? Regulatórios não, mas tributários sim, né? Normalmente o que a gente vê por aí nos estados, a legislação varia, né, do ICMS em cada estado, mas o que a gente vê é sempre a fonte fotovoltaica sendo permitido que se chegue na potência máxima, né, em termos regulatórios, e que você também possa optar por qual modalidade você vai, né, implementar o seu negócio ali, compartilhada, enfim. Geralmente nessas outras isenções para as outras fontes, né, do ICMS, há essa restrição. Às vezes te trava em 1 mega, às vezes você não pode fazer uma geração compartilhada. Então, assim, é uma busca constante, né? Essa questão tributária a gente também teve uma evolução. Vocês se lembram aí que as isenções elas terminariam em 22, conseguiu jogar isso aí para 32, né? É algo extremamente positivo. E aí só uma crítica, tá? A gente não deveria contar com uma isenção, porque na verdade isso é uma não incidência, né? Se você gerou energia, não tem conotação mercantil, isso não circulou, não trocou de dono, porque cargas d'água teria ICMS, né? Mas aí é o fisco, ele é insaciável, então ele entende que é devido, mas é isento. Né? De certa forma, limita um pouco a atuação do pessoal, mas se fizer uma gestão legal, a gente consegue, né, implementar os projetos. A gente tem ainda 5 minutos, se alguém quiser complementar aí a conclusão de vocês, fique à vontade, tá? Eu queria também fazer um comentário. A gente falou bastante sobre regulação, desafios, né? E um ponto que eu queria comentar também é na evolução da tecnologia. Por quê? Porque a gente está vendo, né, a capacitação. Por quê? Porque hoje a gente está evoluindo. A gente tem fabricante de inversor, tem fabricante de módulo, DPS, de estrutura. Vou começar pela estrutura. Se a gente pegar lá em 2018, 2017, a gente pegar um gancho colonial, pesava 5 kg. Se a gente vê hoje, a gente reduziu bastante e conseguiu ter uma eficiência. Ótimo. Tem integrador que não usa, instala estrutura de um telhado no outro, instala. Tem modos, hoje a gente tem modos de 700 watts, sei lá, vai estar na 745. A gente vai estar na casa, nem sei o nível de corrente que vai estar esse modo. A gente não tem inversor ainda para obter essa corrente desse modo. O integrador que está lá na ponta, ele não está fazendo esse cálculo para colocar em cima do telhado. Então a gente vai vendo que como o mercado é novo, vai evoluindo, só que também a capacitação não está andando junto. A falta de DPS. O DPS é tão ilusório no sistema que o integrador não faz essa conta de ficar 30 dias lá a troca do inversor, o cliente na orelha dele, falando, ligando, defamando a empresa dele ali sobre o projeto. Então, assim, são algumas evoluções que tem que ser estudado, sim, a tecnologia vai evoluir. A gente, como todo mundo falou, o mercado é novo, a gente vai aprender cada dia. E é isso, tem que ter a capacitação. A gente vê, não é muito comentado, mas a gente vê o que acontece, principalmente nos EPI. Tem integrador que não sabe o que é um EPI. Não sabe. É fato simples. Isso também tem que ser falado para o cliente final. Porque ele está colocando uma equipe de serviço lá no telhado dele,
se alguém se machucar ou ter dano à vida, ele vai ser responsável também. Então, assim, são vários fatores que influenciam também na cadeia produto, legislação, e isso tem muito integrador que não está vendo, está levando ali só para o preço, né? Então, um comentário também da evolução. Gabriel, eu concordo plenamente quando tu fala de capacitação. Isso aí é um ponto que esse ano a gente viu aí até a queda, a saída de muitos integradores, né? Esse ano difícil que a gente teve. Não sei se alguém vai bater as metas do ano, né? Se algum distribuidor, fabricante vai conseguir, mas é essencial a capacitação em todos os sentidos, né? Seja na engenharia. Hoje nós pensamos exatamente que o nosso comercial ele tem que ser técnico, né? E muito técnico. A nossa engenharia também tem que ter o pensamento comercial, justamente porque é muito fácil fazer algo robusto, né, numa condição só vai ficar mais caro comercialmente. Então, existe esse mercado que precisa ser estudado. Eu vou falar da VEG. A VEG colocou lá uma verba a gente chamava de verba de marketing antes, né, que ainda existe. Agora a gente inseriu mais 100 mil em verbas de capacitação, justamente para a nossa equipe comercial poder se capacitar para saber vender. A gente fez um cenário com todos os integradores, um questionário para avaliar, porque a gente enxerga integrador extremamente técnico e pouco comercial, e assim vice-versa. Outra empresa que vende um monte, mas faz um monte de asneira ou erros, né, básicos até, não vou nem falar complexos, mas vou falar erros básicos. Então é necessário que o mercado sim toma essa consciência, né? Até olhando aqui um pouco aqui é o nosso esse auditório aqui, isso aqui deveria estar lotado. Tem muita informação aqui importante. Né? Claro, temos mais 2 auditórios lá fora, né? Um da hidrogênio e outro do Mercado Livre, mas eu enxergo essa necessidade aqui totalmente obrigatória. A gente tem que estudar. Tem novos produtos vindos, tem novas tecnologias, a gente está atualizado disso. Bom, seria esse meu comentário final. Obrigado. Queria comentar um pouco sobre esse gancho de capacitação. A gente vem passando, tecnologias novas vão surgindo. Eu não sou do mercado da época de um módulo de 100 kW, era 340 quando eu entrei, 330. E eu lembro que em uma época a tecnologia do módulo avançou muito, a corrente subiu muito, o inversor não suportava. Uma empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com divisor de corrente para poder conseguir instalar aquele módulo daquela capacidade naquele inversor. Então a tecnologia está sempre avançando. Nós devemos, junto com ela, estar acompanhando esse avanço. E algo que é muito importante também, como capacitação, pegando esse gancho de capacitação, são inversores híbridos, inversores off-grid. Ele não é só uma tendência, do meu ponto de vista, ele já é uma realidade. Muitas empresas, né, já têm feito essa capacitação, já têm buscado. E eu lembro que uma vez o inversor era de 5 kW e um cliente falava, olha, a gente liga tal equipamento aqui e desativa. E era um chuveiro de 7.800. Eu não suporto, o inversor não suporta. Por que eu estou relatando isso? Capacitação, conhecimento. É justamente isso. A tecnologia vai avançando e as empresas elas precisam se capacitar e nós, como distribuidores, também temos que dar essa capacitação para eles. Muitas vezes é um equipamento que nós estamos comercializando e que eles precisam ter esse conhecimento. Então, hoje a gente preza muito também, até pelos nossos inversores, a gente dá treinamento para os integradores justamente para isso, para que eles entendam um outro ponto que é bem importante, que o Gabriel ele tocou no assunto, que é sobre DPS. Os inversores eles possuem as proteções internas. Só que uma string box nunca é demais, um string box CC. Porque se queimar um DPS, o que é mais fácil? Só trocar o que está externo ou eu mandar para o fabricante muitas vezes reparar ou esperar essa troca? Então, acredito que isso tudo é muito importante. O integrador lá na ponta, ele tem que avaliar, fazer essa avaliação de tudo. Pegando o que o nosso amigo disse, o rei do agro aqui, no meu ponto de vista também isso aqui deveria estar cheio. Porque está cheio de pessoas com experiências.
pessoas que têm a vivência, pessoas que estão acompanhando, e é isso, a capacitação, buscar isso a cada dia mais. Bom, pessoal, então é isso. Vamos tentar atender o tempo, né? Mais uma vez, obrigado. Acho que ficou muito claro que todos vocês aí são profundos conhecedores, né? Do segmento que atuam, e espero que a gente tenha conseguido passar um pouco de conhecimento aí para todo mundo. Obrigado.